nós, porque não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é um dos nossos. Muita gente tem pessoa do nosso meio que não é. Que estão lá com algum outro objetivo. Por isso que fala que o joio nasce junto com o trigo. A volta de Jesus é a colheita, onde o joio e o trigo serão separados. Não se escandalize com o que eu vou falar. Tem muito cantor gospel, pastor. Não é só de internet, de ministério grande. Pastor joio, irmão joio, profeta joio. Ah, então o senhor, pastor Zelito, o senhor é um pastor trigo. Deus é quem sabe. Porque Paulo diz na prisão, para uma das suas cartas, uns pregam com sinceridade, mas outros pregam por inveja, por ganância. Mas o importante é que o evangelho seja pregado. Isso realmente é muito importante. A irmã Lenilza, seja bem-vinda, Deus abençoe a sua vida, está assistindo aqui com a gente, né? Deus abençoe. Então, eu posso ser um fariseu julgando todos. Os irmãos não me conhecem. No meu íntimo, eu posso simplesmente falar uma coisa e pensar outra. Mas Deus vai me julgar. E eu sei da seriedade disso. Então não confie nas palavras do pastor Joselito. Confie na palavra de Deus. E é isso que eu estou falando aqui. 1 João, capítulo 2, versículo 18 a 19. Amém? Então até aqui tudo bem. Essa palavra, não, quando João está falando aqui, filhinhos, dentro da comunidade haviam judeus, mas também haviam estrangeiros. Porque Deus deu a revelação a Pedro, lá na casa de Cornélio, que era um centurião romano, que a salvação não era só para os judeus, era para os gentios também. Então agora vamos aqui em outro escrito, que está em Efésios, capítulo 2, versículo 14 a 16, que diz assim: porque ele, quem? É Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um só, derrubando a parede da separação que estava no meio, através do que? Da sua própria carne, desfez a inimizade, isto é, a lei de mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Você vê o que está falando aqui? Todas as nações. E eu falo isso para esses irmãos que são cristãos judaizantes, que ficam apenas priorizando Israel. Sei que a palavra do Senhor diz que oremos pela paz em Israel, mas nós não podemos fazer acepção de pessoas por questão de convicção política. Nós temos que orar por Israel, sim, mas orar por todo o Oriente Médio, por todo lugar que tem conflito, por Extremo Oriente, pelo todo o continente americano, pela Europa, pela África. Nós temos que orar. Nós temos irmãos que estão morrendo perseguidos pelo Evangelho na Nigéria. Eu não vejo quase clamor sobre isso. Só clamam por Israel. Só botam bandeira de Israel na igreja. É o cunho político. Vamos parar com isso. Vamos orar por todas as nações. Por pessoas que perderam a vida em Minas Gerais por causa das chuvas, pelos familiares que estão desabrigados, mas não, só querem orar por Israel, Israel, Israel. Tomam um partido. É por isso que muita gente não gosta de crente por causa disso. É por isso que muita gente não suporta. Você faz entrevista por aí. Qual é a religião que você não gostaria? A pessoa quer ser qualquer coisa, menos cristão, muito mais evangélico. Apesar que dentro do catolicismo também tem muitos radicais também. O cristianismo tem muito radicalismo, mas tem pessoas flexíveis. Nós temos que ser equilibrados, meu amigo. Fulano de tal é o diabo encarnado. Não façamos isso. A nossa luta não é contra a carne e sangue. E digo que Paulo, quando fala que ora
pelas autoridades, ele fala justamente a igreja de Roma, no capítulo 3, que toda autoridade é constituída por Deus, ou bom amar. Quem era o imperador da época? Nero, que justamente tacou fogo em Roma e botou a culpa nos cristãos. Quantas coisas botam nos nossos lombos aí? Nós temos que parar para pensar nisso. Então nós temos que orar por todas as nações. Temos as nossas convicções, podemos ter a nossa convicção política, que nós somos cidadãos aqui, mas nós somos peregrinos. Nós somos enviados por Deus para pregar as boas novas, o Evangelho da Graça. Amém? É isso que nós temos que ver. Irmã Lenilza, bom dia, já vi aqui. Já. Então, pela cruz, reconciliar ambos, judeus e gentios. Nós temos que parar para observar isso. Vamos trazer uma outra palavra aqui. Daniel 9, 27. Aqui, o que acontece? Muitos vêm com essa questão, que é o dispensacionalismo, que fala que para Jesus tratar com Israel, porque teve a questão das 70 semanas, né? E uma não foi cumprida, a igreja tem que ser tirada, tem que ser arrebatada. Isso é uma doutrina que vem do século XIX, a doutrina nova. E isso precipitou o êxodo de muitos judeus para a Terra Santa. Tem gente que faz assentamento lá, famílias. Mas isso aumentou depois da Segunda Guerra Mundial por causa do Holocausto. Em 1948, a ONU reconhece a nação de Israel. Eles não são chamados mais israelitas, são chamados de israelenses. Né? Israelita é na Bíblia, israelense como cidadão de Israel. Só que a restauração de Israel citada nos profetas não é dessa forma como eles estão pensando. Nem toda a nação de Israel vai se render a Cristo. Assim como foi no início, Jesus, seus discípulos, Paulo, Nicodemo, José de Arimateia, todos esses judeus, Jairo, todos esses, e outros que vieram, Barnabé, que defendeu Paulo, e foi missionar junto com ele. Depois ele teve um desentendimento, Paulo teve um desentendimento com Barnabé acerca de doutrina, e ficou acertado no concílio de Jerusalém, o primeiro concílio, que Paulo fosse com Silas para um lado e Barnabé fosse com João Marco. É outro João, não é esse João que nós estamos falando aqui do Apocalipse do Evangelho. João Marcos, que é o Evangelho de Marcos. Né? Para outro caminho, mas Paulo, no final da vida, ele fala: traga-me a João Marcos, porque eu preciso dele, ele é importante para o Evangelho. Então ele perdoou. Paulo tinha um temperamento difícil. Paulo falava assim: se eu queria que fossem cortados todos esses que ficam transtornando a graça de Deus. Quer dizer, ensinando que as pessoas têm que guardar a lei, têm que guardar o sábado, tem que ter uma santidade aparente, uma roupa comprida, sem decote. Homens não podem colocar uma bermuda decente. Eu faço hidroginástica, eu coloco short. Então eu vou ter que botar uma calça comprida porque eu prego o evangelho, porque eu sou pastor. Não, tem gente que tem esse pensamento, tem gente que toma banho de roupa, porque se Jesus voltar, ele estiver pelado, ele vai ficar. Meu Deus do céu, isso aqui mesmo fala que o muro que separava era o muro da lei, das ordenâncias de homens. Nós obedecemos a palavra de Deus. Então aqui fala, Daniel 9, 27, ele firmará uma aliança com muitos por uma semana profética, 7 anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício, que fala que a grande tribulação é 3 anos e meio e 3 anos e meio, um período de paz e um período de guerra, uma falsa paz, como diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no início: quando ouvirem falar de paz e segurança, virá repentina destruição. Então é nisso que nós temos que estar ligados. Então nós vamos para outra palavra aqui, Apocalipse 20, versículo de 1 a 4. Vamos para o 4, que diz aqui, ó: eu vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta e nem a sua imagem, receberam o sinal em suas testas, em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo
durante 1000 anos. Existe a doutrina do milênio, aonde boa parte da igreja acredita no milênio literal, seja ele dispensacionalista, seja ele premilenialista clássico, né? Ou acredita que a igreja é arrebatada no meio da tribulação, ou no final da tribulação. Jesus volta, né? A igreja arrebatada de Jesus volta e inaugura o milênio. E reinarão com Cristo até 1000 anos, e Satanás é solto, ainda para tentar enganar as nações. Fala de Gog e Magog, isso tem sido falado agora, as pessoas não querem mais falar em Armagedon, agora falam em Gog e Magog. Quer ver? Ó, nesse mesmo texto aqui, ó, capítulo 20 de Apocalipse: sairá para enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Meus irmãos, quando cita aqui Gog e Magog, lá no Antigo Testamento, está lá, eu falo, as profecias já foram cumpridas na igreja, boa parte delas. Algumas ainda vão se cumprir. Essa ansiedade, tem gente que está torcendo para a guerra. Meus irmãos, nós temos que orar pela paz. Nós sabemos que as coisas vão piorar até a vinda do Filho do Homem, mas nós temos que orar pela paz. Muita gente inocente está morrendo por causa da dureza de coração dos homens, meus irmãos. É isso que nós temos que observar. Agora, esses 1000 anos podem ser simbólicos. 2 Pedro, capítulo 3, diz assim, no verso 7 e 8, quer ver? Verso 7, né? Mas os céus e a terra agora existe, a mesma palavra, se reservam como tesouro para que guardam o fogo até o dia do juízo e a perdição dos homens ímpios. Mas, amados, verso 8, não ignoreis uma coisa, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Salmo 90 de Moisés, Salmo 90, verso 4, ele fala disso. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então esse reino milenar pode ser um reino de 1000 anos, como pode ser um dia profético. Não um dia de 24 horas, pode ser um período, ou pode ser um dia literal. Por isso que eu falo, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Por isso que João fala, é a última hora. Por isso que Jesus fala para João, brevemente irá acontecer. Tem alguns aí pregando que Jesus já apareceu no céu no ano 70, quando Jerusalém foi destruída. Tem um pessoal que prega isso. Já pregava isso na época de Paulo, que a ressurreição já era vinda. Existem pessoas que pregam coisas erradas. Ou até pregam sobre a vinda de Jesus, mas falam que você tem que ser próspero, você tem que ser rico, você não pode ter doença. Então, coitado do pastor Joselito, que tem as comorbidades, quase não sai de casa. Por isso, sua esposa tem mais ainda, porque eu mesmo enfermo cuido da minha esposa. E tem gente, pastor, eu não vou escutar esse pastor que está doente, eu quero um pastor fortão, pastor. Tem até um pastor aí, fitness, aí, um profeta aí, todo musculoso aí, um esquisito aí, entendeu? A palavra diz aqui, em 2 Pedro 3,10, mas o dia do Senhor virá como um ladrão à noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, elementos ardendo desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Jesus também fala isso em Mateus 24. Quando acharem que está demorando muito, casam e se dão em casamento. É igual o tempo de Noé, até o dia que veio a chuva. E aqueles que estavam fora da arca padeceram. Não se deixe abalar por vídeos, por pregações que são contrárias à sã doutrina. Não fiquemos ansiosos por esses acontecimentos. Oremos pelas vidas, para que elas se convertam. Não festejem morte de líder nenhum, como o líder do Irã foi morto e teve gente festejando isso. Eles lá festejavam por um motivo, pela questão da opressão
que o líder fazia e algumas pessoas do povo. Agora, nós cristãos, a palavra do Senhor diz assim, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, sim que ele se converta do seu caminho mau. Não é desejo de ninguém. As pessoas morrem por causa do salário do pecado, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida e a vida eterna. Entendeu? O salário do pecado é a morte. E muitos morrem por causa disso. É isso que nós temos que compreender. Agora, nós acreditamos em que eles vão ficar aqui para semente? Não, nós não vamos ficar para semente. Vai ter um tempo que ou morreremos, mas ressuscitaremos na esperança em Cristo, ou iremos com Ele quando Ele vier nos buscar. Vamos ler mais uma palavra aqui. Romanos 8. Romanos 8, bem no finalzinho, lá no 24 e 25, quer ver? No 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. O que nós não vemos? Deus trabalhando por nós. Então, em esperança, nós somos salvos. O que diz aqui, ó. 24. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque se alguém vê, como esperará? Então, mas se esperarmos, não vemos com paciência. Esperamos com paciência. Então eu separei essas palavras aqui, meus irmãos, justamente para a gente entender que Deus é fiel para nós. E se você quiser, junto com o vídeo, pesquisar, eu vou dizer todas as palavras aqui que foram ditas hoje. O tema, né? A última hora, 1 João, capítulo 2, versículo 18 e 19. 1 João, capítulo 2, versículo 18 e 19. Efésios 2, 14 a 16. Efésios 2, 14 a 16. Daniel 9, 27. Daniel 9, 27. Pode ler do 24 a 27. Né? Apocalipse 20. Eu li o 4, mas você pode ler de 1 a 4. Ou até ler o capítulo todo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7 e 8. Se quiser, pode ler até o 18. Salmo 90, verso 4, que vai de encontro com o versículo 8 de 2 Pedro 3. E Romanos 8, 24 e 25. Nos comentários eu vou deixar essas palavras escritas aqui, né, para que vocês acompanhem. Nós temos que conhecer a vontade de Deus, e a vontade de Deus a gente conhece a partir da sua palavra. Eu espero que essa palavra tenha confortado os vossos corações, né, e abençoado o teu coração. Vamos fazer a oração final e impetrar a bênção apostólica. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela palavra que o Senhor nos deu nessa manhã. Que o nosso coração, Senhor, seja voltado para fazer a tua vontade, sem ansiedade, sem expectativa, porque isso só corrói os nossos corações. Nosso dever é orar, interceder por todas as pessoas, independente de crença, de ideologia, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. E é seu desejo que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por essa oportunidade. Abençoa os que estão ao vivo comigo, os que vão assistir essa gravação posteriormente. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo esteja conosco e com toda a igreja sobre a face da terra. Amém. Amém. E amém. Essa parte da palavra vai estar editada no meu canal do YouTube, né, Joselito Rocha, no meu Instagram, e quando eu posto no Instagram vai automaticamente para o meu Facebook privado. Agora, por 30 dias, esta live fica tanto no meu Facebook como no Facebook da Primeira Igreja Batista Me Encantar. Amém? Que Deus abençoe a você. Meu grande abraço ao Jorge Cerqueira, meu amigo, a Lenilza, né, que estão aqui comigo. Deus abençoe a vida de vocês. E até a próxima quarta-feira, se assim Deus